O Conselho Nacional da Segurança de Transportes faz uma coletiva de imprensa agora nos Estados Unidos em relação ao acidente envolvendo um avião comercial e um helicóptero em Washington. Nós vamos ouvir ao vivo tradução de Denise Bobadilha. Presidente Alvin Brown, Mike Graham, que viveu em Wichita por 20 anos, e também temos Tom Chapman. O NTSB fica a 1,5 km daqui. Então, nós estamos aqui porque estamos todos trabalhando nesse evento. E estamos aqui para assegurar ao povo americano que iremos fazer tudo, não deixaremos nada não respondido nessa investigação. Nós faremos uma investigação minuciosa dessa tragédia, olhando para os fatos. E com isso, eu quero só acertar aqui que quando fomos ao local ontem e estando aqui hoje, nós permitimos que as equipes de resgate fizessem a sua missão de segurança, que era uma missão de resgate e depois de recuperação. Nós nos ficamos atrás permitindo que eles fizessem a sua missão de segurança. E esse foi portanto, esse é o nosso primeiro dia na cena com nossa equipe de quase 50, temos quase 50 pessoas no local, além de nossos recursos nos nossos escritórios, nos nossos laboratórios e em toda a agência. Dito isso, nós não iremos entrar em fatos específicos nesta coletiva de imprensa. Eu quero só estabelecer isso. Nós entraremos em nosso processo investigativo para confirmar informação factual e nós iremos fornecê-las conforme elas surjam. Este é um esforço de todo o governo. Eu pude fazer um briefing com o presidente dos Estados Unidos e o vice-presidente nesta tarde. Quero agradecê-los por sua liderança, pelo apoio imenso ao NTSB, por nossos investigadores e às equipes de resgate nessa missão tão importante. Quero também agradecer o secretário de Transporte Sean Duffy, com quem eu estava me comunicando com quem me comunico desde o início dessa tragédia. Nós trabalhamos juntos ao longo deste dia com a equipe da secretaria e com a FAA. Quero agradecer também ao secretário de Defesa Pete Hegseth, que trabalhou conosco o dia todo, Chris Rochlow, que é agora o administrador da FAA. Ouvimos de muitos congressistas, de ambos os partidos, e digo mais uma vez que é um tremendo esforço de governo, de todo o governo. Quero também levar um momento para agradecer os muitos participantes das equipes de resgate no local, porque foi um esforço incrível. Eu tenho uma lista toda que eu posso proporcionar amanhã dessas pessoas, mas quero agradecê-los pelo seu trabalho. Agora eu passo a palavra para os outros membros para outras informações. Hoje é o nosso primeiro dia na cena. Nossa equipe investigativa estará aqui no local o quanto precisar para obter todas as informações perecíveis e os fatos necessários para levar a uma conclusão de uma causa provável. Nossa missão é entender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu. E fazer recomendações de mudanças para prevenir que algo assim aconteça de novo. Estamos apenas começando nossa investigação, não temos muita informação para compartilhar agora, vamos mantê-los informados em atualizações regulares. Nossa intenção é fazer um relatório preliminar dentro de 30 dias e um relatório final será divulgado assim que completarmos toda a nossa investigação. Não iremos determinar a causa provável do acidente enquanto estivermos no local. Não vamos especular sobre as causas do acidente. Hoje, nós teremos uma reunião organizacional e estabelecer quais são as partes da nossa investigação.
Nós identificamos as partes como a companhia aérea PSA, a GA Aerospace, a Sikorsky, o FAA, a NSDA, que representa os controladores, a ALPA, que representa os pilotos, o Exército, a AFA, que representa os comissários de bordo, o Conselho de Segurança de Transporte do Canadá, que estará representado no anexo 13, e a empresa MHRGA, como conselheiro técnico, ela era antes conhecida como Bombardier. O NTSB oferecerá às empresas, agências governamentais, associações, atividades e equipamentos para investigação do acidente. Nós daremos expertise técnico e informação relevante para apoiar o desenvolvimento desse relatório factual. Durante a investigação, eles não estão autorizados a liberar documentos ou falar publicamente em nome do NTSB. Então, eu quero ressaltar isso. Apenas o NTSB que irá fornecer informações relacionadas à investigação, com uma exceção relacionada às vítimas do acidente, que serão notificadas pelo Serviço Forense Médico de Washington. Não falaremos de nomes ou de vítimas aqui e deixamos isso para as autoridades competentes. Vamos analisar os fatos e as causas prováveis do acidente e emitir um relatório com as determinações. Vamos falar também com mais pessoas que são importantes, que é o grupo de assistência às famílias. Nós falaremos com as famílias, tentamos fazer isso antes de que a mídia seja comunicada. Nossos especialistas em assistência à família já estão trabalhando com autoridades locais para apoiar todos nesses esforços de apoio àqueles afetados pelo acidente. E eu quero reiterar o que a presidente do Conselho disse. Eu tenho uma vida inteira em investigação dos... perder vidas em acidente é algo fora do comum. Nós estamos muito abalados pelo que aconteceu. Há muitas pessoas tristes hoje. Nós vamos ajudar para entender o que aconteceu e faremos isso com fatos e de forma precisa. Nós temos alguns grupos de trabalho específicos que eles serão de operações, que olharão para o histórico de acidentes aéreos e antes dos dias do acidente, conforme relevante. Nós teremos um grupo de estruturas que olhará para a documentação do acidente e da cena, incluindo cálculos de ângulos de impacto para determinar o custo antes do impacto e altitude. Nós teremos também um grupo de energia que olhará para os motores, os acessórios. Nós teremos um grupo de sistemas que vai estudar os componentes das aeronaves, a parte hidráulica, elétrica e pneumática e os sistemas associados, além dos instrumentos de controle e de aviação. Nós teremos também um grupo de tráfego de controle aéreo que vai revisar os sistemas de controle de tráfego aéreo, incluindo informações de vigilância de informação de tráfego, que geralmente é um radar ou ADSB, junto com as comunicações do piloto e o controle. Também teremos um grupo de fatores de sobrevivência que olhará para as forças de impacto, os planejamentos de emergência e os esforços de resgate no acidente. E nós teremos também um grupo de helicóptero, dada a natureza desse acidente. Por fim, teremos um grupo de desempenho humano, que será parte do grupo de operações e de controle de tráfego aéreo e de helicóptero, que vai estudar o desempenho das tripulações antes dos fatores do acidente que podem estar envolvidos em erro humano, incluindo fadiga, medicação, histórico médico, treinamento, excesso de trabalho e ambiente de trabalho. Nós vamos responder algumas perguntas, não temos muitas informações no momento, mas continuaremos tentando reuni-las e iremos divulgá-las assim que tivermos. Por favor, diga o nome do seu veículo e o seu nome.
A pergunta ela está um pouco inaudível, mas trata das declarações do presidente Trump em relação às contratações de diversidade. Olha, infelizmente, eu não ouvi essas declarações, então eu peço ao presidente, olha, como parte de toda a investigação, nós olhamos para o humano, a máquina e o ambiente. Então, olharemos para todos os humanos que estavam envolvidos no acidente. Vamos olhar também para as aeronaves, o avião, o helicóptero, e vamos olhar para o ambiente nos quais eles operavam. Isso é padrão em qualquer parte de nossa investigação. As caixas pretas foram recuperadas já. Qual a dificuldade num desastre na água como esse, que apresenta um ambiente mais difícil para investigadores e para as pessoas? Olha, a pergunta tratou das caixas pretas. Não as recuperamos ainda, sabemos que elas estão lá, elas estão submersas e não é incomum para o NTSB. Muitas vezes nós recuperamos gravadores de dados de aviação na água. Nós temos um laboratório aqui, a cerca de 1,5 km no NTSB, então não é incomum que aconteça isso. E assim que conseguimos as caixas pretas, poderemos ler essas informações e poderemos fornecer informações relevantes. Volto. Mais cedo hoje, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que houve um erro ontem à noite, baseado em suas investigações iniciais e nas descobertas. É possível dizer que houve um erro humano ou uma falha mecânica? Nós não sabemos. Nós não sabemos ainda. Nós não temos fatos suficientes para dizer se houve fator humano, fator mecânico. Isso é parte do processo investigativo do NTSB e por isso esses grupos estão juntos. É uma das razões pela qual o NTSB é conhecido por ser o padrão ouro. Nós levaremos o tempo que for necessário e reiteramos que qualquer coisa significante que leve à ação, nós não hesitaremos em fazer recomendações e tornar essas informações públicas. Próxima pergunta. A pergunta trata do presidente falando de possíveis causas enquanto vocês ainda iniciam a investigação. Com todo respeito, Tom, eu acho que não podemos falar de causas prováveis agora. O que nós vamos dizer é que precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo. Não é que não temos informação, nós temos informação, nós temos dados, nós temos uma quantidade substancial de informações. Nós precisamos verificá-las, precisamos levar o nosso tempo para assegurar que elas sejam precisas. É importante para as famílias, é importante para os legisladores, é importante para buscar as respostas e o que fazer com isso. Nós levaremos tempo. Nós temos muita informação, mas precisamos de tempo para verificar isso. Bom, nós acompanhamos aí a entrevista coletiva de integrantes aí das autoridades de aviação americana, ainda poucas informações a respeito, mas dizendo que as caixas pretas foram localizadas e que é possível, mesmo submersas, depois há condições de se recuperar a informação, que esses equipamentos são fundamentais para se entender a dinâmica do acidente, que matou 64 pessoas que estavam no avião da American Airlines e os 3 tripulantes do helicóptero militar do Exército americano. Esse que é o pior acidente aéreo ocorrido em território americano desde 2001, e aí até retificando, esclarecendo, né? Quando a gente fala em 2001, pensa em acidente aéreo, naturalmente se lembra do ataque às Torres Gêmeas, foi naquele ano que aconteceu, 11 de setembro, mas o acidente aéreo que se faz referência nesse caso, ele ocorreu no dia 12 de novembro de 2001. Praticamente 2 meses depois do ataque terrorista às Torres Gêmeas e envolveu também um voo da American Airlines, no caso um voo que havia acabado de decolar do aeroporto JFK em Nova York e pouco menos de 2 minutos depois da decolagem acabou caindo no bairro do Queens, provocando a morte de 260 pessoas, das quais 5 estavam em solo e os demais eram passageiros e tripulantes
desse voo que tinha decolado do Aeroporto Internacional John F. Kennedy em Nova York, nos Estados Unidos. Quaisquer outras atualizações sobre esse acidente aéreo ocorrido ontem em Washington, a gente volta aqui na programação da CNN.